Depois de termos ontem falado na construção de memória, a propósito do Observatório da Chicala, em Luanda, vamos falar ainda de memória hoje, mas daquela que está nos arquivos e que o projeto Memória da África e do Oriente está a trazer mais perto de todos através da internet. Estamos na Universidade de Aveiro, onde reside a parte logística e tecnológica deste projeto abrangente e descentralizado. Joaquim Sousa Pinto, investigador do Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática. O projeto Memórias da África é um dos meus projetos iniciais nestas questões da colaboração e cooperação com a África. Eu sou africano de nascimento e, portanto, daí vem a minha costela. Portanto, eu nasci em Moçambique e, portanto, tenho vivido por toda a parte do mundo. Portanto, e esse projeto tem cerca de 17 anos neste momento. Começou com Memórias da África porque ele era apoiado pela Fundação Portugal África e continua a ser apoiado, e foi, portanto, nesse âmbito que surgiu o enquadramento, primeiro em Portugal, e depois começámos a fazer os diversos PALOP. Começámos por Moçambique, não sei por que razão específica, mas não, foi portanto, por questões de espólio. Portanto, o espólio em Moçambique estava preparado, as pessoas, havia conhecimentos e, portanto, começámos por Moçambique, passámos por Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, portanto, só não fomos ainda a Angola a tratar por questões políticas, portanto, não técnicas. Portanto, mais tarde surgiu a oportunidade de fazer o parte do Oriente, Goa, para já foi feito Goa, e fomos lá fazer e tivemos formação. Portanto, qual é a lógica do projeto Memória da África? Vamos aos locais, fazemos formação, levamos geralmente computadores, levamos aplicação informática para fazer a informatização. Essas bibliotecas normalmente têm os seus registros apenas em papel, e, portanto, nós passamos a parte digital, portanto, formação de pessoas, e as pessoas depois ficam a trabalhar na aplicação informática, fazem a catalogação dos seus, portanto, neste caso nem precisam fazer catalogação, normalmente é feita a transcrição do papel para o digital, e o que é que eles fazem? Dão-nos uma cópia daquilo que produzem. Portanto, a única coisa que pedimos é isso, portanto, e além disso ainda pagamos para que eles façam os registros. Portanto, esse foi o modus operandi em todos os países com que trabalhamos. Portanto, tentamos comprar os equipamentos localmente, para não se perderem os prazos de manutenção e todas essas coisas. Portanto, levamos a nossa aplicação informática, fazemos formação e, portanto, os computadores ficam nas instituições e as pessoas formadas também. Mensalmente mandam-nos os registros produzidos, portanto, e a gente depois incorpora-los numa base. Portanto, que é o portal Memória da África? É um portal que incorpora os registros das diversas instituições. Posso lhe dizer que são mais de 150 instituições que ofereceram os seus registros e que os colocaram. Essa foi a primeira fase, foi a recolha de registros bibliográficos. Qual era a grande vantagem, que é que isso veio acrescentar do ponto de vista dos pesquisadores? Recordo-me quando estive em Cabo Verde a primeira vez, havia 2 pesquisadores belgas que estavam instalados em Cabo Verde a trabalhar e a estudar. Significa que não havia qualquer acesso à informação, ninguém sabia o que é que estava na biblioteca em Cabo Verde, portanto era necessário deslocarmos aos países para ver o que é que estava. Neste momento, através da Memória da África, sei de pessoas, no Brasil, por exemplo, que já fizeram tese de doutoramento sobre a Guiné. Tudo só utilizando o portal. Portanto, porquê? Porque os livros, os principais livros da parte de Guiné-Bissau, da Guiné-Bissau, estão digitalizados e incorporados na Memória da África, e as pessoas podem vê-los, portanto, sem necessitar de ir aos sítios. Portanto. Nem todos estão digitalizados e disponíveis. Alguns está lá apenas o registro. Portanto, essa foi a primeira fase do projeto, que foi a parte só de catalogação de registros. Só isso transformou completamente o acesso à informação, porque significa que está lá depois o endereço na instituição e eu posso contactar a instituição e pedir uma cópia do livro. Muitas vezes o mais difícil é saber onde está a obra. Portanto, e com aquilo que a gente consegue descobrir. O que nós fizemos depois numa segunda fase, justamente porque as pessoas dizem, poxa, mas isto só está aqui o registro, eu não consigo aceder à obra. Passámos a fazer a digitalização de algumas obras de referência. Em geral, os boletins relativos a cada um dos países. Portanto, fizemos o Boletim Geral das Colónias, que é uma obra enorme, que era portuguesa. Portanto, fizemos um Boletim Geral da Guiné-Bissau também, portanto, que foi aquele que permitiu fazer essa tese de doutoramento que lhe referi. Fizemos alguns livros também da área de Moçambique e de Angola. Portanto, todos esses livros foram digitalizados, mas em Portugal. Portanto, não foi preciso ir aos países, portanto, porque há cópias nacionais. Neste momento estamos a digitalizar a informação do Instituto de Higiene e Medicina Tropical. São 300 e tal mil registros bibliográficos. Neste momento também temos um número análogo de páginas, o que significa que, do ponto de vista de obras, são bastante menos, porque um livro não tem uma página. Mas isso tem custos elevados, portanto, porque a digitalização é paga página a página, portanto, as pessoas sabem quanto é que custa tirar uma fotocópia, imagino que a digitalização num livro é exatamente a mesma coisa. Para evitar justamente os problemas de direitos de autor,
não podemos pôr todos os livros. Portanto, ou utilizamos obras para as quais temos autorização da instituição que o publicou, e temos algumas recentes do ano passado e do anos transatos, porque os próprios donos disseram está aqui a obra, publiquem, ou então, muitas das vezes, devido à lei dos direitos de autor, temos que esperar 70 anos após a morte do autor. Ou então temos utilizado obras portuguesas que não têm neste momento direitos de autor, que caducaram, portanto, coisas publicadas nas colónias que neste momento não se sabe quem é que é o dono e, portanto, dificulta muito, inclusive, o acesso por parte dos pesquisadores à informação. Quais são os parceiros deste portal? Este portal é da Fundação Portugal África. E tem estado sempre ligado ao projeto? Tem muitos acessos? Estou ligado ao projeto desde a sua gênese, portanto, toda a parte informática foi desenvolvida aqui na Universidade por mim ou por alunos meus. Portanto, neste momento abrimos um módulo de arquivo que vai permitir, portanto, como disse, começámos com os registros bibliográficos, passámos à parte da biblioteca digital, mas neste momento verifica-se que há uma grande parte de documentação cinzenta, de coisas de arquivo, uma ficha de um funcionário de uma instituição, portanto, isso é outro tipo de documentação, é documentação de arquivo que exigiu fazer-se um novo software. Esse software ficou disponível em dezembro, que foi feito por um aluno meu de mestrado, portanto, nós temos aproveitado, digamos assim, uma mão de obra da universidade integrada no nosso contexto académico e esse projeto tem sido utilizado nesse sentido. Quanto a acessos, o número de acessos cresceu, neste momento mantém-se estável há coisa de 2 anos para cá, portanto, são cerca de 2 milhões de acessos ano. Portugal, Brasil, são essencialmente os PALOP, depois Estados Unidos, França, Inglaterra, mas portanto são essencialmente os PALOP. Repare que, por exemplo, sobre Cabo Verde temos uma das obras de referência deles, que é a História Geral de Cabo Verde, que foi uma obra que foi feita pela Fundação Calouste Gulbenkian e que foi dada ao Estado de Cabo Verde. Significa que essa obra praticamente não existe à venda, mas o Estado de Cabo Verde, se for lá uma personagem importante, um presidente, uma coisa qualquer, dá-lhe um dos livros. Portanto, essas pessoas têm acesso aos livros, mas os estudantes na universidade não têm. Portanto, os estudantes têm acesso à História Geral de Cabo Verde através do portal Memória da África, porque os autores cederam-nos o livro e nós digitalizámo-lo e colocámo-lo na internet, portanto, e os alunos têm acesso à sua história através do portal Memórias da África. Portanto, Cabo Verde tem muitos acessos, Portugal tem imensos acessos, o Brasil tem imensos acessos, Moçambique também, portanto, Angola muitos, porque se formos ver, portanto, o material que nós temos neste momento catalogado, a esmagadora maioria deles são sobre Moçambique e Angola, portanto, foram os grandes países, os grandes produtores, portanto, embora não tenhamos só coisas da época colonial, é essa que interessa neste momento aos pesquisadores e de todo o mundo, portanto, é esse material relativo ao período colonial, não é? Portanto, que é o forte, digamos assim, dos nossos registros bibliográficos. O que é que interessa ao arquivo? De repente podem estar a chegar registros que não interessam a este arquivo? Os registros são feitos por técnicos, digamos assim, contratados pelo projeto, portanto, e o que é que interessa? O que foi definido como interessante não é a língua, não é sem português, inglês ou noutra coisa qualquer, mas era material sobre as ex-colónias, digamos assim, em particular, portanto, no século XX. Okay? Portanto, depois verificou-se, mas há aqui umas pontas que são 1800 e não sei o quê. Ok, que faça-se também, portanto, mas não é por isso que esse material é colocado fora, mas digamos que assim o objetivo principal é materiais sobre esses países do século XX. Portanto, nem sequer é só o período colonial, é o período já pós-colonial, portanto, é esse o objetivo. E temos muito material em português, muito material em inglês, essencialmente em português, obviamente, mas também temos muita coisa em inglês, portanto, catalogada. E francês, claro. Para si que nasceu no século XX e em Moçambique, tem alguma obra que esteja digitalizada e disponibilizada na Memória da África que lhe fale mais ao coração? Por acaso, a obra mais visitada no portal Memórias da África tem a ver com Moçambique, são as fotografias do tempo colonial, das fotografias antigas de Moçambique, são os álbuns fotográficos de Moçambique, são obras de 1920, portanto um bocadinho mais velhas do que eu, que nasci nos anos 60, mas essas neste momento são as obras mais vistas, portanto as obras mais vistas são os álbuns fotográficos de Moçambique, depois assim como o Boletim Geral das Colónias, são as grandes obras de suporte, digamos assim, do portal neste momento. São muitos anos, muitos registros, algumas obras completamente acessíveis. Não que o trabalho esteja feito, há muito caminho para andar no portal Memória da África e do Oriente e também na informatização de outros processos, de outras estruturas. Joaquim Sousa Pinto participa em projetos em Cabo Verde e também com São Tomé e Príncipe. Começámos inicialmente por dar aulas, portanto nós somos uma universidade e começámos o processo em Cabo Verde com a lecionação de 2 cursos de mestrado, portanto, inicialmente pagos pela cooperação portuguesa. A ideia inicial era fazer um curso, o curso correu bem, conhecemos muitas pessoas por lá, portanto,
fez-se uma segunda edição e, portanto, com base nesses alunos, depois começaram a surgir os projetos. Ou seja, os nossos alunos começaram-nos a pedir para ajudar a resolver alguns dos problemas. Portanto, e foi nesse âmbito que surgiu o primeiro projeto da área da justiça. Portanto, estamos a trabalhar na área da justiça desde o primeiro protocolo, se não estou a erro, foi assinado em 2008. É um processo que está a decorrer ainda, portanto, desenvolvemos um primeiro sistema portanto, a área da justiça tem vários códigos, portanto, nós desenvolvemos um primeiro código, que foi o Código de Processo Penal, está desenvolvido. Neste momento estamos a desenvolver uma segunda aplicação para a área do processo civil. Para além dos projetos na área da justiça, portanto, também temos na área da informatização parlamentar. Temos um projeto que envolve não só o Parlamento de Cabo Verde, mas envolve os parlamentos de Cabo Verde, São Tomé e Timor neste momento. Há uma aplicação geral, global, e que depois tem que ser customizada às atividades parlamentares e aos fluxos, tal como é que a informação flui dentro do Parlamento, que de Parlamento para Parlamento é similar, mas não é igual. Nós começámos com uma aplicação desenvolvida pelas Nações Unidas, que se chama Bongeni. Foi a aplicação base com que começámos a desenvolver, e o primeiro protocolo desenvolvido para a atividade parlamentar foi em São Tomé, e constatámos que essa aplicação, apesar de ter sido desenvolvida pelas Nações Unidas e destinada aos parlamentos, tinha muitas limitações. Nesse sentido, começámos uma atividade nova em Cabo Verde, portanto foi o segundo país que assinou o protocolo connosco, em que utilizamos um motor de fluxo, portanto toda a informação tem um fluxo, entra por aqui, segue para aquele gabinete, depois espera um parecer portanto todo esse fluxo. Esse motor de fluxos é utilizado, e depois desenvolvemos toda uma aplicação de portal à volta, desenvolvida de novo, em que foi desenvolvida inicialmente com Cabo Verde. Nessa altura mudámos também a metodologia de trabalho. Portanto, uma das nossas preocupações, nós somos uma universidade, não somos uma empresa de software, e uma das nossas preocupações é a sustentabilidade futura dos projetos. Portanto, com Cabo Verde, nesse momento, iniciámos uma metodologia diferente. Sim, senhora, vamos desenvolver uma nova aplicação, mas Cabo Verde vai ter que nos dispor dos seus técnicos, e um dos técnicos do Parlamento de Cabo Verde está neste momento a trabalhar na universidade. Como é que ele veio trabalhar? Integrámo-lo num plano de estudos. Portanto, ele veio tirar um mestrado e simultaneamente fica a desenvolver a aplicação. Portanto, temos uma equipa própria que ajuda no desenvolvimento, mas o próprio funcionário do Parlamento vem e ajuda ele próprio. É um dos elementos da equipa de desenvolvimento. Isso significa que quando o projeto acabar, vai para Cabo Verde, mas leva o técnico agarrado. Portanto, essa também é a lógica seguida com a justiça. Foi aí que nós, de certo modo, começámos a desenhar o modelo. Neste momento temos 5 pessoas do Ministério da Justiça. Ministério da Justiça não, que aquilo é um organismo autónomo, que é o Sistema de Informatização da Justiça. Temos 5 técnicos desse sistema, neste momento, a trabalhar connosco no laboratório. É uma equipa vasta. Além dos nossos, estão 5 cabo-verdianos integrados nisso também. E acaba por haver uma troca de conhecimento, não só de cá para lá, mas de lá para cá. Sim, essa é a ideia. Portanto, repare, nós tentarmos desenvolver uma aplicação em Portugal para uma realidade cabo-verdiana é complicado. Portanto, há especificidades que têm que ser tomadas em conta, e nada melhor do que trazer os nacionais e trazerem a sua realidade, os seus problemas e o seu modus operandi para connosco. Simultaneamente, a Universidade cumpre o seu papel, que é formar estudantes. E esses estudantes são simultaneamente os agentes da mudança, porque são eles que estão a desenvolver o sistema e são eles que vão ter que garantir a sustentabilidade futura. Porque eu já me formei nesta universidade há muitos anos, não digo quantos para não parecer mal. A universidade desenvolve projetos, mas ao fim de algum tempo deixa-os porque passa a desenvolver novos projetos. Portanto, a tentativa e o desejo de inovação da universidade faz com que nós não tenhamos a vocação para manter os projetos no futuro. E um sistema como este da justiça é um sistema para uma vida. O sistema que estamos a desenvolver lá é análogo ao que se poderia dizer aqui em Portugal aos sítios, para terem uma ideia do que estamos a desenvolver. Portanto, um sistema destes não pode ser desenvolvido por uma universidade, tem que ter uma sustentabilidade futura. A universidade pode ajudar no momento de desenvolvimento inicial, mas depois todo o processo tem que ser acompanhado pelos locais, pelas pessoas que são interessadas e pelas que têm que defender o sistema no futuro, porque também um sistema destes não é estático. As leis estão permanentemente a mudar. E cada vez que mudam a lei ou que mudam o código, é preciso readaptar os fluxos para cada uma das tipologias de processo. Portanto, isto é um processo vivo e que tem que ser mantido ao longo do tempo. Portanto, a universidade é um agente no processo, mas não é o agente final.
Ao estar a trabalhar com Cabo Verde, que é um país que já olha a informatização, a digitalização de processos, a disponibilização de serviços digitais ao cidadão há vários anos, com algumas competências e vai sempre alargando o âmbito, as coisas tornam-se mais fáceis? Sim, é essencial. Portanto, aquilo que nós conseguimos fazer em Cabo Verde provavelmente seria impossível de fazer neste momento em São Tomé, ou em Timor, ou eventualmente em Angola. Porquê? Porque Cabo Verde, como diz, tem uma tradição e tem uma instituição, que é o NOSI, que é o Núcleo Operacional para a Sociedade da Informação, que tem desenhado N serviços, portanto, desenhado muitos serviços e tem mantido a infraestrutura nacional de comunicações. O nosso sistema também não é uma ilha, apesar de Cabo Verde ser constituído por várias ilhas, o nosso sistema é uma das peças desse sistema de informatização e nós lidamos com peças que foram desenvolvidas pelo NOSI. Portanto, neste momento o Registro Nacional de Identificação, onde está o nome das pessoas todas, está desenvolvido, nós lidamos com aquilo diretamente, portanto as peças interagem informaticamente sem qualquer problema, portanto tem que ser, ou seja, nós no Sistema de Informação da Justiça não vamos começar a fazer um sistema de identificação porque já existe. Por outro lado, eles têm também a parte de notarial, portanto de certidões de nascimento, de óbito, de registro perdial, automóvel, todas essas coisas são fundamentais para a Justiça, não é? Portanto, repare que o magistrado, quando está a trabalhar no processo, necessita de uma certidão de nascimento. Neste momento, em papel, isso é um processo que demora de uma semana a 15 dias. Neste momento, informaticamente, demora segundos. Peço, e ela vem, ela é adicionada digitalmente ao processo. Portanto, é evidente que tudo isso exige toda essa bagagem, todo esse background que Cabo Verde tem, que nos outros países não têm. Portanto, é uma das peças. Portanto, nós não queremos é desenvolver uma peça que esteja completamente dissociada do todo nacional. Universidade de Aveiro, presente na informatização dos Parlamentos de Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Timor e em vários programas de gestão informatizada na área da justiça em Cabo Verde, com a preocupação de criar tecnologia, deixando localmente o saber que pode dar continuidade aos resultados. Na Universidade de Aveiro, a ambição é ter o tamanho da língua portuguesa e vamos encontrar ligações à África em vários departamentos, como no de Biologia, que mantém com Moçambique uma colaboração de vários anos. Na secretária do diretor estão vários livros, edições que resultam do trabalho com a moçambicana Unilúrio, um guia dos anfíbios e répteis de Pemba, um livro sobre árvores e arbustos de mangue da Baía de Pemba-Mekufi, outro sobre artes de pesca artesanal e peixes de interesse comercial da Baía de Pemba, um outro que é um mergulho num outro mundo, para conhecer os peixes dos recifes de coral da mesma baía. Amadeu Soares, o diretor do departamento, sublinha que esta ligação existe desde o primeiro momento da Universidade Moçambicana. No próprio ato fundador da Unilúrio, pelo então presidente Armando Guebuza, teve lá uma delegação que eu considero de peso da Universidade de Aveiro, que foi a reitora da altura, salvo erro, um ou dois vice-reitores e eu próprio, como diretor do departamento e o dinamizador principal da colaboração com a Universidade de Lúrio. A Universidade de Lúrio foi fundada, salvo erro, há 8, 9 anos, portanto vem desde aí. É uma colaboração intensa, ativa, que abrange ou tem abrangido vários aspectos, desde o aspecto mais científico, focado nas ciências biológicas, no nosso caso, até aspectos mais de interação da conservação da natureza com a qualidade de vida das populações e com o turismo também. Até uma colaboração mais do ponto de vista pedagógico, digamos assim, porque a Unilúrio lançou no ano passado um mestrado em Ecologia Aplicada, que no fundo é um mestrado que foi desenhado em estreita colaboração connosco e está, porque eles não têm pessoal capacitado, e está selecionado por docentes nossos, que vamos lá em períodos de missão de 10 dias, em espírito de colaboração, portanto não recebemos nada pelo facto de lá estarmos, para além de nos pagarem as viagens e o alojamento. Portanto, o salário que recebemos é o salário daqui, portanto não há nada extra, portanto é em autêntico espírito de colaboração, portanto, e com base nisso nós, nesse mestrado, temos uma pessoa lá, o professor Fernando Malgado está aqui ao lado, veio de lá ontem,
e estamos a dinamizar a orientação de trabalhos científicos com os alunos de mestrado, que, salvo erro, na primeira edição são cerca de 20, não é? São 27 e nesta segunda edição, que vai abrir agora em março, são mais 17, 15 a 17 alunos. Portanto, isso tudo serão, se tudo correr bem, mais de 40 teses de mestrado, portanto, são mais de 40 trabalhos. Temos também, há uns anos, liderei um projeto que foi ganhador do galardão Gulbenkian Oceanária do Ambiente, e é nesse âmbito que nós então produzimos esta série especial de livros dedicados ao projeto. Nós no Departamento de Biologia temos uma grande aposta em assuntos, na divulgação para o científico, para o grande público. E temos há muito tempo uma coleção intitulada Biologicando, onde publicamos obras feitas pelos nossos alunos ou por professores, etc. E resolvemos criar uma série especial para a Unilúrio e aí já temos 4 volumes publicados e iremos publicar agora, muito brevemente, no próximo mês, mais um, que é um livro-texto de nível universitário, e publicaremos pelo menos mais uns 3 ou 4. Portanto, sairão deste projeto no mínimo 8 livros. E temos também aqui alguns alunos de Moçambique a fazer o seu grau de mestre, que optaram por vir para cá e não fazer lá. Muitos mestrandos, várias investigações que o professor Fernando Morgado conhece bem. Neste momento, dos 27 alunos do primeiro bloco, as temáticas das teses vão desde a biologia marinha à ligação com as comunidades e passando pelas áreas da conservação das zonas mais interiores, as montanhas de Moçambique, da parte norte de Moçambique. Na biologia marinha, estamos a fazer neste momento teses desde a caracterização do zooplâncton, tanto da Baía de Pemba como do Santuário de Vamisi, um pouco mais a sul, até ao estudo dos corais, aos outspawning dos corais de Vamisi, à meiofauna da Baía de Pemba e o estudo das ameijas gigantes, que são muito características daquela zona. Depois, estudos de zona intertidal, temos também a caracterização da meiofauna, toda aquela fauna da zona intertidal, a ligação com as espécies que são de interesse comercial e social na Baía. Portanto, estamos a fazer algumas teses com captura por unidade de esforço para verificar quantos lances é que os pescadores fazem, que eficácia é que têm dessa captura. E depois, na zona interior, estão a fazer-se, digamos, os hotspots de biodiversidade de Moçambique, que são a fauna e flora das montanhas, algumas delas inóspitas, onde ninguém ainda foi fazer estudos, e da qual temos uma expectativa muito grande relativamente à contribuição para a ciência. Neste mês que eu estive agora lá no norte, só nas 2 expedições que fizemos às montanhas, foram encontradas 2 espécies de répteis que não têm ainda conhecimento da ciência. E várias espécies arbóreas que só existem lá nos picos da montanha. Chamam a atenção pela raridade da morfologia, e são espécies que só existem ali. E, portanto, vão ser objeto de estudo por parte de algumas das teses que vão ser efetuadas agora na Unilúrio. Que montanhas são estas? Taratibu e Namuli. Taratibu e Namuli. Conhecer a biodiversidade moçambicana, aliás, é algo que ainda tem muito trabalho por fazer, não é? Quer pela extensão do país, quer pela falta de trabalhos continuados. Há trabalhos e depois há hiatos e depois há... Sim, isso é verdade, e há falta também de literatura publicada. Haverá alguma do ponto de vista mais fechado, do ponto de vista científico, mas há muito pouco material que possa ser explorado em língua portuguesa ou em língua inglesa ou mesmo nas línguas locais. Portanto, um dos nossos livros tem uma lista de espécies de peixes que está traduzido para português, inglês, macua e quimoana. Portanto, tivemos esse cuidado, portanto, houve aqui uma grande interação entre nós e as comunidades. Portanto, estas atividades, o que nós também estamos é a capacitar os próprios funcionários das instituições públicas moçambicanas, como o Instituto de Investigação Pesqueira, por exemplo. Este é um aspecto que eu gostaria de salientar, que o professor Mário falou, que é o sensibilizar os próprios estudantes e docentes moçambicanos. Todos estes aspectos, a produção dos livros,
A transmissão da necessidade de estudar a biodiversidade e os recursos que eles têm está a estimular muitos alunos que estavam eventualmente desinteressados e neste momento estão com uma vivência muito grande com esta temática. Este é um aspecto que eu gostaria também de salientar. Para os vossos alunos portugueses em Portugal, na Universidade de Aveiro, esta cooperação concreta que existe com Moçambique, com o Nilúrio, reflete-se ou na maneira como ensinam ou nos projetos que acabam por eventualmente surgir? Sim, reflete-se quer a colaboração com Moçambique, quer a colaboração com outros PALOPs ou com o Brasil, reflete-se sempre no sentido de nos tornar mais atrativos para os alunos. E depois, aqueles que são mais aventureiros, entre aspas, que se interessem por fazer trabalho fora de Portugal, têm sempre esta oportunidade, estas portas abertas, às vezes com histórias de menos sucesso, que não se adaptam, pensam que muito deste tipo de trabalhos é aquilo que se vê na televisão só, apesar de avisados de que as coisas não são sempre como se vê, que a vida às vezes é dura. Eles vão, uns voltam mais entristecidos sem sucesso e outros têm tido sucesso e têm tido entusiasmo e continuam. Nós temos vários exemplos de sucesso, alguns até, salvo erro, estão agora, um outro é docente no Nilúrio, outros alunos estão agora a tirar o doutoramento, fizeram um estágio em Moçambique, um estágio na Antártida, etc. Portanto, e outro estágio em Moçambique. Temos aí uma aluna que anda a calcorrear as várias partes do mundo, fazendo formação e fazendo interação e colaboração. Portanto, eu acho que depois é uma questão bilateral. Depois também recebemos estudantes moçambicanos que penso que também gostam de cá estar. O melhor, qual é o melhor e o pior, o mais fácil e o mais difícil, ou o mais fascinante e o mais insuportável de fazer investigação num país como Moçambique? Da minha experiência destes últimos anos de colaboração, há vários desafios positivos e negativos. Eu acho que os estudantes que eu encontrei, os estudantes portugueses que eu encontrei lá a fazer investigação, tiveram que superar uma quantidade de questões de nível pessoal, profissional, para conseguirem trabalhar num ambiente tão, entre aspas, hostil como é Moçambique, o estar no mato meses, o ter que não ter água corrente, o ter que se adaptar ao clima, a ameaça do perigo da vida selvagem. Portanto, tudo isso são questões que aqui não se põem e claro que se colocam diariamente. E, portanto, isto é um misto de aspectos negativos e positivos, porque quando tudo termina, eles encaram tudo isto como muito positivo e não como negativo. E, portanto, eu acho que o balanço é altamente positivo. Eu penso que, por exemplo, os desafios que se põem em Moçambique não são muito diferentes dos desafios que se põem no interior do Brasil. Portanto, são exatamente os mesmos. Há que ter alguns cuidados, há que perceber que as culturas são diferentes, que a velocidade com que as coisas se dão não é melhor nem pior, é diferente. E, portanto, eu penso que a taxa de sucesso que temos tido é positiva, porque senão não continuávamos nesta colaboração há mais de uma década. Para continuar. E é para continuar, sim, com certeza. Havendo vontade de ambas as partes que existe, nós só temos é que ir buscar o sustento da colaboração, portanto, porque esta colaboração tem que ser sustentada ou viabilizada do ponto de vista de fundos, de financiamento, e isso, quer de um lado, quer do outro, vamos sempre procurando maneira de tentar que este intercâmbio continue, porque penso que é um bom exemplo positivo do intercâmbio entre Portugal e Moçambique. Amadeu Soares e Fernando Morgado, no Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro. A cooperação com Moçambique é mais intensa a norte, com a Universidade do Lúrio. Fernando Morgado aceita o desafio e destaca alguns projetos. Estas montanhas do norte de Moçambique é extremamente emblemático e vai ser determinado até para relançar Moçambique na questão da ciência, pela contribuição de espécies novas que vai trazer, que está a ser desenvolvido por um aluno nosso aqui da Universidade de Aveiro, e é moçambicano. E a questão dos corais do Santuário de Vamisi, que é um trabalho também muito interessante, porque nunca foi feito na postura dos corais a análise das larvas dos corais e a tentativa de identificação das larvas. E, portanto, esses são os dois trabalhos neste momento assim mais emblemáticos, para além de todos os outros com ligação com as comunidades. Mas estes, sem dúvida, são, digamos, os mais carismáticos.
Biodiversidade, espécies com interesse comercial para as populações e outras com interesse para os turistas, algumas das áreas de trabalho nesta cooperação que une a Unilúrio e a Universidade de Aveiro, onde Henrique Zoreste Bustani está há poucos dias de obter o seu mestrado. Estou a fazer mestrado cá em Biologia Marinha. Agora já estou mesmo na fase de final. Acho que daqui a 2-3 semanas provavelmente já vou terminar a minha formação. O meu mestrado cá estou a fazer tem mais a ver com a aquacultura. Portanto, eu em Moçambique já trabalhava na área em algum momento. Eu faço parte do Instituto de Investigação Pesqueira em Moçambique, mas a minha área é mais ligada à aquacultura. Por isso que quando vim cá vim fazer a Biologia Marinha e explorar um bocadinho aquilo que há de interesse na área de aquacultura. De alguma espécie ou de algumas espécies em particular? Bom, as espécies cá não são as mesmas que ocorrem em Moçambique. E se formos a falar em termos de cultivo, estamos a falar de espécies completamente diferentes. Aquilo que se cultiva em Moçambique em relação à aquacultura tem mais a ver com as espécies de água doce, estamos a falar de tilápias, enquanto que aqui são espécies de água salgada. Então eu estou a fazer aqui um trabalho com o robalo, neste caso, fazer um trabalho com o robalo, mas tem mais a ver, um trabalho meio ecológico, estamos a ver aquilo que são as características do meio em relação aos macroinvertebrados bentônicos a nível do meio, para poder potenciar aquilo que é a ração para a aquacultura, porque hoje fala-se muito de ração e podemos em algum momento investigar o que há no meio, porque os peixes em algum momento comem daquilo que há lá no meio, então podemos futuramente, é um projeto que está a iniciar, futuramente, quem sabe, podemos não só depender da ração, mas também depender daquilo que há no meio para a alimentação dos próprios peixes em cativeiro. Pretende depois continuar a trabalhar nesta área? Bom, nós em Moçambique temos cerca de 2.800 km de costa e é uma vasta área de mar. O que acontece é que, pronto, está lá o recurso, temos várias áreas potenciais para o cultivo de espécies, tanto marinhas como de água doce, mas o que falta na verdade é o conhecimento, ou então se há tem que haver aquela exploração sustentável. Então, posso dizer que está lá um grande desafio, que é uma terra fértil para poder se trabalhar. E eu acho que é fascinante e pretendo, de facto, continuar a trabalhar na área das pescas, muito mais ligada para a aquacultura. Também é uma área nova em Moçambique, porque ainda não começamos a explorar a aquacultura como se devia ou como se deve. Então, para mim, gosto de trabalhar nesta área. Poderia ter feito este mestrado lá ou um mestrado mais ou menos equivalente lá? Poderia, sim, porque também lá existem universidades que fazem o curso de Biologia Marinha, poderia ter feito, mas a escolha a Portugal foi mais para poder ter mais esse intercâmbio, ter mais esse conhecimento, como estava aqui a falar. Henrique Bustani, a poucos dias de acabar, um mestrado em aquacultura. Num departamento bem diferente do de Biologia e numa fase também diversa dos seus estudos, a iniciar agora um doutoramento em Políticas Públicas, vamos encontrar uma mulher de Cabo Verde. É bem conhecida no país, teve responsabilidades governativas, foi ministra até há poucos meses. Sara Lopes quer investigar sistemas de transportes. Escolhi essa área, tendo em conta o meu percurso de vida. Boa parte da minha vida passei no exercício de cargos políticos, desde a Assembleia Municipal, a Assembleia Nacional, cargos no governo durante vários anos, mas sempre numa perspectiva muito crítica, muito interessada também em ser parte de processos que contribuam para melhorar as condições de vida das pessoas e a melhoria da sociedade em geral. E sempre também com interregnos, com paragens, para recuar um pouco, distanciar, ver a vida e o mundo de outros prismas e provavelmente já a partir desta etapa, definitivamente não mais para a política, mas para noutros domínios, continuar a contribuir para a sociedade. Políticas Públicas é um doutoramento que nos permite trabalhar a área que nós bem entendermos. Portanto, o chapéu é, de facto, as políticas públicas, a sua pertinência, o grande desafio
que constitui para a sociedade contemporânea a complexidade da esfera pública, a complexidade da governação. Governar hoje não é a mesma coisa que se quer que governar há 10 anos atrás. O mundo mudou completamente com as novas tecnologias, com o advento da internet, com a complexificação da esfera pública, os problemas atuais muito globalizados, a incapacidade dos governos e dos Estados nacionais de encontrarem soluções no interior das suas fronteiras para os problemas que afetam as pessoas no interior das suas fronteiras. Elas são quase todas condicionadas a nível global, mas também apenas as respostas locais não respondem a um conjunto de problemas que são efetivamente de natureza global. São questões que me inquietam permanentemente. E um dos setores que, em Cabo Verde, um país insular com 9 ilhas habitadas, distantes umas das outras. Muitas vezes, quando dizem no país arquipélago, 9 ilhas, as pessoas dizem, mas a Indonésia são muitas mais. Só que as ilhas indonésias são bem diferentes das ilhas de Cabo Verde, são ilhas atlânticas, distâncias que medeiam entre 50 milhas náuticas a 180 milhas náuticas. Estamos a falar de cerca de 12 horas de viagem de barco, longe demais para os barcos, perto demais para os aviões, extremamente complexo. Há um domínio que ainda penso que nós não conseguimos resolver em Cabo Verde, que é o sistema de mobilidade e transportes. Se queremos manter um Estado centralizado e organizamos em termos de construção de infraestruturas sociais, de saúde, de educação, da justiça, infraestruturas culturais, infraestruturas económicas, pensando que aqui é a capital, ali é a segunda maior ilha, Colá é a ilha que mais contribui para o PIB, a outra ilha é a ilha mais turística, mas os cidadãos têm o direito de viver em qualquer uma das ilhas. Então, como garantir a todos os cidadãos de todas as ilhas e de todas as ribeiras e cotelos igual mobilidade num contexto insular? A que custos? Quem deve assumir essa responsabilidade é o mercado ou o Estado. Num país arquipélago com 500 mil habitantes só, é possível passarmos essa responsabilidade ao mercado? Ou ela é uma responsabilidade do Estado? Se em alguns países dizemos educação, justiça, saúde é responsabilidade do Estado, sistema de transporte talvez não seja. Mas num país insular é possível o sistema de saúde funcionar quando decidimos que temos 2 hospitais centrais, temos 2 hospitais regionais e o resto são centros de saúde. Mas o acesso a cuidados de saúde diferenciados só nos hospitais centrais. Como é que as pessoas chegam aos hospitais centrais vivendo numa outra ilha se o sistema de transportes não funciona, ou é demasiado caro, ou é demasiado irregular? Então, essas questões que eu estou a trabalhar na perspectiva de tentar compreender o que é que está desenhado em termos de experiências já desenvolvidas nos países insulares, os arquipélagos, sob que ideologia, não é? O que é que está por detrás da assunção ou da não assunção do sistema de transporte e mobilidade como uma prioridade do Estado, como é que é financiado e se existe de facto indicadores pensados, indicadores de eficiência para o sistema de mobilidade e transportes, pensados para realidades insulares, não apenas transplantados de realidades continentais para realidades insulares. E se não houver, fazer esse esforço de tentar definir alguns indicadores. No essencial, esse é o trabalho que eu estou a fazer e muito correlacionado também com questões de políticas de população e também com a questão do ordenamento e da gestão do território. Para uma pessoa que já teve vários níveis de participação política no país, acha que agora, ao afastar-se para fazer todo este estudo e toda esta reflexão, já traz um quadro de raciocínio diferente para aplicar a esta investigação? Seguramente, sim. Sinto isso muitas vezes, porque não se pode trabalhar apenas com a perspectiva prática, porque perdemos também capacidade inventiva e começamos a trabalhar com os mesmos construtos, com os mesmos modelos e com os mesmos referenciais e empobrece. A componente académica e o olhar académico é muito importante neste aspecto. Por exemplo, eu,
olho agora para as questões de transporte, já depois de discutir aqui com muita gente, também temos uma solução de transportes em Cabo Verde, que são os IACs. O governo, muito influenciado pelo Banco Mundial, descontinuou a sua responsabilidade a nível dos transportes interurbanos e dos transportes urbanos, entregou ao setor privado. Durante a maior parte do tempo não funcionou, não funciona até hoje na maior parte dos países, e surgiu uma resposta privada, uma iniciativa privada, que são os IACs. Os imigrantes conseguem investir, poupar e comprar um IAC, compram um IAC e vão servindo às pessoas. Se calhar há um ano atrás eu pensava, a solução é mesmo acabar com isto, porque não está organizado e não resolve, e aumenta o risco de acidentes nas estradas, não traz regularidade. Analisando experiências que outros países têm estado a fazer, se calhar neste momento pensaria diferente. Não é descontinuar, é melhorar aquele, porque de certa forma funciona. É mais ver em que medida funciona e no que é que não funciona ainda, porque é que não funciona. Não funciona por culpa das pessoas que tiveram a iniciativa, ou não funciona porque o Estado não foi capaz de interessar-se pela iniciativa que entretanto surgiu e preencheu um vazio, e conseguir definir, mudar os regulamentos que estavam pensados para sistemas mais continentais, e definir normas e regulamentos que fossem capazes de integrar aquilo. Já a nível no interior das cidades, se melhorarmos o ordenamento, isto, em relação a isso não tenho a menor dúvida, se melhorarmos a gestão das cidades, o ordenamento das cidades, e pensarmos que as cidades são pensadas cada vez mais para as viaturas e para os carros, se pensarmos diferente, se implantarmos as infraestruturas de forma diferente, em regra, quando se faz um plano, acaba-se por sucumbir-se muito à pressão dos privados que querem ali construir hotel, querem construir uma zona de escritórios, e acabamos por lançar a escola secundária, o centro de saúde para a periferia, e para as pessoas levarem os filhos para a escola, muitas vezes têm que fazer direção norte para levar os filhos para a escola, direção sul para levar os pais idosos para o hospital, e direção oeste para irem ao trabalho. Então, obrigamos as pessoas, de facto, durante o dia estarem a correr atrás das infraestruturas e dos serviços, muitas vezes porque não pensamos no território, nas infraestruturas e na cidade numa perspectiva de políticas de população e de mobilidade. E se pensássemos tudo isso em conjunto, essa sim é uma sensibilidade que eu já tinha há muito tempo, e no Ministério do Ordenamento do Território tentei fazer um esforço muito grande para ver se começávamos um pouco a mudar as coisas. A outra lógica é as populações que têm menos recursos, são as populações que estão nas periferias. Portanto, elas é que estão de facto mais distantes de tudo, e elas têm menos recursos e não têm viatura e não têm carro pessoal. Não tendo viatura pessoal, elas são muito mais dependentes dos sistemas públicos de transportes do que as outras pessoas. Mas mesmo as pessoas que podem comprar uma viatura e que queira fazer a opção de ir ao trabalho de bicicleta ou de utilizar os transportes públicos, não o podem fazer porque não são regulares, não são fiáveis. Então, são questões que terão que ser pensadas, e quando nós temos também a experiência prática do trabalho e da governação, nós conseguimos mais facilmente perceber onde é que nós estamos a errar e quais são as outras soluções que eventualmente existem e que não estão a ser tomadas em conta, e sobretudo o grande risco dos políticos, que é trabalhar em cima de prazos, muito em cima de prazos. Portanto, há um dia determinado para se apresentar a solução, e a solução tem que estar pronta. E depois de se apresentar a solução, fica muito difícil, não é? Vir às mesmas pessoas e pedir desculpas e dizer, não, aquela solução foi pensada sobre os joelhos, já refletimos e de facto não resulta, vamos mudá-la. É muito difícil os políticos fazerem isso, reconhecerem que está errado e que é preciso corrigir, ou simplesmente porque os próprios investidores, muitas vezes, os próprios financiadores internacionais têm as suas regras e têm os seus timings, e muitas vezes nem as regras têm os timings, nem as métricas estão ajustadas às necessidades e às realidades dos países. Andar um pouco entre esses dois mundos é extremamente importante. A não ser que, de facto, os processos de tomada de decisão funcionassem como deve ser, ou seja, que as instâncias técnicas assumissem que são instâncias técnicas e tivessem também o espaço para trabalharem
e para propor soluções com tempo, que muitas vezes precisam ter, mas o tempo do técnico é muito diferente do tempo do político. Até se fazer esses ajustamentos, estar na liderança e ter essa perspectiva desses dois mundos é sem dúvida muito importante. Mas também do lado da academia. Muitas vezes as coisas são discutidas numa perspectiva muito teórica. Sara Lopes foi ministra e desempenhou outras funções políticas ao longo da vida em Cabo Verde. Procurou agora a Universidade de Aveiro, em Portugal, para investigar melhores formas de perseguir o interesse público. Ela que já conhece por dentro os tempos e os constrangimentos no processo de tomada de decisão. Santo Tomé, Nigéria,